A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Noite gelada, né, meus irmãos? E hoje choveu o dia inteiro aqui, mas Deus está no comando de todas as coisas, né, meus irmãos? Deus está no controle de todas as coisas, amém? Deus, ele fala conosco e a palavra de hoje, para nossa meditação, fica lá em João, capítulo 20, versículo 30 e 31. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Amém? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, meu irmão, a palavra de Deus foi escrita, né? Porque aqui a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Amém. Foi escrito para que nós tenha fé, para que nós venha crer que Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é a cura. Amém, meus irmãos? E o poder de Deus e de Jesus, meu irmão, não fica só nas palavras da Bíblia Sagrada. Porque o Deus que eu e você servimos é muito mais do que pensamos ou imaginamos. Deus vai além do nosso pensamento. Amém, meus irmãos? Do nosso entendimento. Deus é muito mais. A Bíblia Sagrada veio, né, para deixar para nós escrito alguns feitos de Deus e alguns feitos de Jesus, para que nós venha crer. Porque é pela fé, meu irmão, que vai acontecer na minha e na sua vida. É pela fé que nós entramos no reino de Deus. É pela fé, meu irmão. Não tem outro caminho, nós temos que crer, nós temos que ter fé, acreditar que as nossas orações estão sendo ouvidas. Nós temos que crer que aquilo que nós pedimos ao Pai, amém, Ele vai fazer, nós temos que crer. Então, meu irmão, para ter milagre, para ter bênçãos nessa terra, amém, precisa ser gerado, amém, e para ser gerado, precisa de ter fé, porque se não tiver fé, meu irmão, em Cristo Jesus, você não vai suportar o processo, o caminho, porque não é tão simples assim, do jeito que muitos aí falam de Deus, né? Que Deus, ele é misericordioso, ele perdoa, né? Deus perdoa, sim. Deus é misericordioso, né? Deus, a graça dele paira sobre nós, né, meus irmãos? Mas nós não podemos esquecer que Deus é justo juiz, que ele julga certo, né? Quem planta semente ruim colhe, né, o que plantou. Quem planta semente boa vai colher o que é bom nessa terra, né, meus irmãos? Nós não podemos esquecer. Amém? Então a fé, meu irmão, a fé é que vai trazer o seu milagre. É a fé que vai fazer com que Deus traga para a sua vida bênçãos sem medidas. Você tem que crer. Amém? E não é só crer, porque nós temos outras coisas também a seguir. Nós temos que obedecer à palavra, nós temos, né, que andar em obediência. Amém? E tudo nós só vamos conseguir fazer na presença de Deus, meu irmão, andar certo na presença, aguentar o processo para receber o milagre se nós tiver fé. Se nós acreditar que aquele que vive e reina para todos sempre tem poder para fazer na nossa vida.
Se nós tiver fé, o tempo não mata nós, o tempo não paralisa a nossa fé. Amém? O tempo não paralisa a nossa esperança, porque nós temos fé. Amém, meus irmãos? E no tempo certo, Deus faz. Faz na minha e na sua vida, não porque eu e você merecemos, mas pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua resistência no caminho do Senhor, porque não é para todos. Você já deve ter lido na palavra do Senhor que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque poucos vão ser escolhidos, porque poucos têm fé. Porque é poucos que crê que mesmo passando por adversidades, por problemas na terra, crê que Deus, ele tem poder. Crê que ele é o Salvador, único e suficiente da nossa alma. Então ele tem fé. Amém. Ele tem fé que mesmo que Deus não fazer na vida dele nessa terra, ele vai morar na glória com Deus. Então esse é o verdadeiro cristão. Por isso que está escrito na palavra do Senhor, que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Pela fé. Tem muitos que começam a caminhada com fé na presença do Pai, mas chega no meio, não suporta o processo, não consegue romper até chegar no milagre, até chegar na bênção. Acaba a sua fé. Por isso que está escrito na palavra do Senhor: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A porta é estreita, mas muito pouco que acerta é entrar nela. Por causa do quê, meu irmão? Por causa da fé. E nós precisamos de ter fé para receber aquilo que nós desejamos. Nós precisamos ter fé para andar em obediência com Deus, porque se nós não tiver fé, nós se perdemos no meio do caminho. Se nós não tiver fé, meu irmão, você pode pregar a palavra de Deus, você não vai para frente. Porque de nada adianta palavras vazias sem fé. Se você não crê que Deus pode mudar a sua vida, meu irmão, então não adianta você ajoelhar o seu joelho no chão e orar, clamar por saúde ou por misericórdia, porque você não crê no dono da vida e da morte. Você não crê. Então, meus irmãos, coloque uma coisa na sua cabeça, que para seguir Jesus, para seguir Deus, nós precisamos crer. Nós precisamos da fé. Porque sem fé, meu irmão, nós não aguentamos. Nós vamos desviar o caminho de Cristo. Nós vamos perder a salvação. E o que Satanás ele faz? Ele te cega para você achar que está demorando. Ele te cega para fazer você pensar que Deus não vai fazer nada na sua vida. Ele coloca nos seus pensamentos que está demorando demais, que já passou tempo demais. É isso que ele faz. Para quê? Para te desanimar nos caminhos de Deus. Se você desanimar, se você começar a olhar em sua volta, você vai perder a sua fé. Amém? E vai ser mais um no mundo sem fé. Muitos estão aí na presença de Deus. Tem a palavra, mas não tem fé. E sem fé não agrada a Deus. Sem fé, as obras são mortas. Amém? Sem fé, você vai ficar andando em círculos no deserto. Porque sem fé, meu irmão, nós não obedecemos a palavra de Deus e não andamos certo com o Pai. Então nós vamos ser rebelde na presença de Deus. Tenha fé
E não deixe que nada venha tirar aquilo que Deus colocou dentro de você, que é a fé. Porque você crê que Deus vai te curar. Você crê que Deus, ele tem o poder para mudar a sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Você crê. E é pela sua fé que Deus vai mudar, oh glória, a sua vida, a sua casa, a sua família. É pela sua fé. É pela sua fé e perseverança que Deus vai fazer na sua vida. Então continue firme, porque é pela fé em Deus que nós conseguimos vencer. É pela fé que nós vamos vencer este mundo. Porque Jesus Cristo venceu o mundo. E nós também venceremos. Porque Ele colocou a fé dentro de nós. Você vai vencer. Você já é um vencedor em Cristo Jesus. Só o fato de você estar buscando a palavra, só o fato de você crer, você já é vencedor. Não deixe que ninguém tire sua fé. Não deixe que ninguém atrapalhe a sua fé, a sua caminhada com Deus. Creia em Deus. Confie na palavra do Senhor. Porque Deus, ele é muito maior do que o que está escrito nesta palavra, na Bíblia Sagrada. Ele é muito maior do que você pensa, do que você imagina. E Deus, ele pode fazer muito mais coisas do que nós pensamos. Amém. Deus é o Deus do impossível. Você crê? Porque se você crê, vai acontecer na sua vida. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém. Tenham um ótimo fim de semana. Amém.